para a gente poder iniciar e chamando, né, para Deus estar nesse tempo com a gente, o Espírito Santo, para a gente poder sentir a presença do Pai com a gente todo o tempo, porque Ele é necessário na nossa vida em todos os momentos. Então eu vou começar orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por quem Tu és, Senhor, te agradecemos pela Tua bondade, pelo Teu amor, te agradecemos por quem Tu és, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Senhor, nós te convidamos a estar nesse momento com a gente, nós te convidamos, Pai, a se fazer presente em nosso meio, nós te convidamos, Pai, para estar em nossos corações, em nossas mentes. Senhor, que hoje, Pai, possa ser um despertar, que hoje as escamas possam cair dos olhos. Senhor, que hoje, Pai, o Senhor possa tocar o nosso coração e a nossa mente. Que hoje nós possamos sair daqui, Pai, mais convencidos da Tua palavra, do Teu amor, da Tua bondade. E que hoje, Pai, habita em nós, Pai, o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa nos convencer, que o Teu Espírito Santo possa fazer, Pai, com que haja um renovo na nossa mentalidade, na nossa mente, em quem nós somos, que nós sejamos renovados a cada dia pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Gente, então eu vou iniciar aqui, quem for entrando aí, né, vai acompanhando, qualquer coisa, a live vai ficar gravada e aí vocês podem assistir do começo, né? Então vamos começar com a pergunta que não quer calar. Por que não conseguimos perdoar? Por que é tão difícil para nós exercermos dentro de nós um coração que perdoa, um coração perdoador, um coração que é rendido a perdoar o próximo? Então eu trouxe algumas coisas aqui pela qual eu acredito, pela qual, né, eu já vivi e eu sei que isso me impedia muito de perdoar, que era não saber e não ter consciência dessas coisas que vão ser faladas hoje aqui. Por que é tão difícil para a gente perdoar, mesmo hoje a ciência comprovando que o perdão ele é necessário para uma vida boa e saudável? Hoje a ciência comprova que para termos uma vida boa, uma vida saudável, é necessário que haja perdão. É necessário que a gente se livre de rancor, mágoa, ódio. Já é comprovado pela ciência que a falta de perdão, as pessoas que guardam ressentimentos, rancor, ódio dentro do coração, não apenas têm problemas emocionais, como também psicológicos e físico, doenças crônicas. A falta de perdão faz com que o nosso corpo físico, a nossa carne adoeça. Então, para vocês verem a importância que tem perdoar, a importância de entendermos como é importante perdoar e por que devemos perdoar. Porém, mesmo a ciência comprovando isso, a psicologia comprovando isso, mesmo que a gente saiba da necessidade do perdão, mesmo que a gente saiba que é necessário perdoar para uma vida saudável, mental, física, né, e emocional e espiritual, mesmo assim a gente não consegue exercer o perdão. A gente não consegue ter um coração que perdoa, a gente não consegue se render a essa verdade de perdoar ao próximo. E por que disso será? Gente, eu acredito muito que o motivo disso é por não estarmos pautados na palavra de Deus. Eu não só acredito, como eu sou convencida e eu tenho a certeza de que o motivo pelo qual muita gente não consegue perdoar é por não estar com o coração alinhado com Deus. É por não estar com o coração alinhado em Jesus. Porque mesmo que você saiba, mesmo que a ciência comprove, mesmo que a psicologia comprove todas essas coisas para você, de que se você não perdoar, você vai adoecer, e mesmo você não querendo adoecer e não querendo ter doenças crônicas, por exemplo, mesmo você sabendo que a ciência comprova isso, ainda assim você não consegue perdoar, obviamente é porque tem algo mais forte sobre isso. É algo que nos prende, porque realmente é isso, você não exercer perdão é você viver numa prisão. O perdão é você liberar o prisioneiro e depois você descobrir que o prisioneiro é você. Eu amo essa frase porque é exatamente assim que eu me sinto.
Foi exatamente assim que eu me senti quando eu passei a liberar perdão, não guardar mais mágoa nem rancor. Você liberta, você é liberta. Você acha que está libertando um prisioneiro e só depois, quando você passa a colher os frutos disso, que você entende que o prisioneiro era você. Então, o principal ponto pelo qual a gente não consegue perdoar é por não estarmos alinhados em Cristo. Não estarmos alinhados com Cristo. E como que nós ficamos alinhados com Cristo? É tendo intimidade com Ele. Eu vou ser repetitiva nesse momento e nessas minhas falas sempre, porque eu sempre vou bater na tecla de termos intimidade com Cristo, de termos intimidade com o Espírito Santo. O fato de não conseguirmos exercer o perdão é porque não temos intimidade com Cristo, é porque não estamos pautados na palavra. Muitas vezes não conseguimos perdoar porque não partimos do princípio. Não partimos do princípio. Porque o princípio do perdão é Deus. O perdão veio dele, tudo começou nele. O perdão não é algo natural, o perdão é obra da graça. Então começou na graça, começou em Jesus. Começou no fato de Deus liberar perdão pra gente primeiro. O perdão começa em Cristo. O princípio do perdão é Ele. Então, se a gente não parte do princípio, se a gente não se alinha com os princípios de Deus, com princípios bíblicos, a gente não consegue perdoar. Se a gente não alinha o nosso espiritual com Jesus, a gente não consegue perdoar. Se nós não nos deixarmos ser moldados por Cristo, nós não conseguiremos perdoar. Então, o principal ponto pelo qual não conseguimos perdoar é não estarmos alinhados com Cristo. Pois a gente recebe perdão do Pai e a gente libera perdão ao próximo. A gente é perdoado pelo Pai para poder perdoar ao próximo. Tudo começa em Cristo. Tudo é pautado em Cristo. Então, a gente provavelmente não consegue perdoar porque a gente não está alinhado com Cristo. E é triste, às vezes, até porque tem cristãos que estão dentro da igreja e não conseguem exercer o perdão. E aí você vai falar pro cristão que ele não está alinhado com Cristo, ele acreditando que nos cultos de domingo ele está alinhadíssimo com Cristo. E não é desse alinhamento que eu estou falando. Não é você frequentar um culto de domingo, é você ter diariamente intimidade com o Pai, intimidade com Cristo, convivendo com Cristo e amando Cristo e amando tudo que Cristo ama e obedecendo tudo que Cristo ordena e vivendo pautado na palavra de Deus. Então, o principal ponto é por não estarmos alinhados com Cristo. E dificilmente, é pesado, mas eu vou falar, dificilmente, se você não consegue perdoar, você não passou pela real conversão. Você não passou pelo processo de realmente conhecer a cruz. Você não passou pelo processo de ter um encontro genuíno com Cristo. Se você não consegue perdoar, você não passou pela real conversão. Se você não consegue perdoar, você dificilmente conheceu a Cristo como você deveria. Você dificilmente entendeu o plano da cruz. Você dificilmente entendeu o que Cristo entregou naquela cruz, o que Deus fez por você. Então, se você não consegue perdoar, dificilmente você passou pela real conversão. Um dos pontos que eu quero abordar também é que muitas vezes não conseguimos perdoar porque não reconhecemos o quanto perdoados fomos. Não conseguimos perdoar, pois não reconhecemos o quão perdoados fomos. Se você não consegue reconhecer aquilo que foi feito na cruz, aquilo que foi feito por você naquela cruz, você nunca vai conseguir liberar perdão, porque você não está partindo do princípio. E o princípio foi a cruz. Então você precisa conhecer o plano da cruz. A partir do momento que você reconhece o plano da cruz, você vai conseguir perdoar, porque você vai entender o quão perdoado você foi. Tem uma frase de um cara que ele fala, que é um cara conhecido, agora eu não sei quem que é, porque não me lembro, é um nome meio difícil. Mas ele fala que aqueles que conhecem a obra da cruz e não se emocionam, dificilmente conhece a obra da cruz, porque a obra da cruz nos emociona, a obra da cruz nos leva
a querermos ser parecido com Cristo, nos leva a estar mais íntimo, nos leva a querer mais de Cristo, nos leva a querer obedecer a Cristo. Eu vou ler com vocês, já me estendi demais nessa introdução, mas eu quero ler com vocês hoje Mateus 18, 21. Então, Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te de toda aquela dívida. Por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como também tive misericórdia de ti? E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. E se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Essa aqui é uma parábola que Jesus usou para ministrar e falar sobre o perdão. E no final ele fala: Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um a seu irmão as suas ofensas. Aqueles que não conseguem entender o que foi feito naquela cruz, realmente não conseguem perdoar. Aqueles que não conseguem entender o processo da cruz, não conseguem perdoar. Não consegue perdoar porque o processo da cruz, ele perdoou uma dívida que tínhamos impagável. Era impagável a dívida que tínhamos naquela cruz. Aqui Jesus está exagerando. Aqui Jesus está mostrando que aquele servo diante do rei, a dívida dele era impagável. 100.000 talentos é equivalente, acredito que nem até hoje, porque eu dei um Google aí para saber quanto que era 10.000 talentos na época da Bíblia, e provavelmente se atualizar o dólar e agora vai ser bem maior. Eles falam que 10.000 talentos daquela época era considerado 3 bilhões de dólares. 3 bilhões de dólares. Era uma dívida impagável. 3 bilhões de dólares. E 100 denários valia a 100 dias de trabalho. 100 dias de trabalho. A cada 100 dias de trabalho, a pessoa ganhava um talento. A cada 100 dias de trabalho, a cada 100 denários, a pessoa ganhava um talento. O cara devia 10.000 talentos, era uma dívida impagável. E o rei o perdoou, assim como Cristo fez por nós naquela cruz. É o fato de Cristo ter morrido naquela cruz que hoje podemos ser dignos de ser perdoados do nosso pecado, diante do nosso arrependimento. Então, como você pode exercer o arrependimento, dobrar o seu joelho, falar: Senhor, eu entendo o que foi feito naquela cruz, eu quero te pedir misericórdia e perdão. Perdoa-me, ó Pai, se você não consegue perdoar o seu irmão, se você não consegue perdoar uma situação, se você não consegue perdoar algo que foi te feito. Então você não entende o que foi feito naquela cruz. Você não entende quão pecador você era.
Então, muitas vezes não conseguimos perdoar porque não reconhecemos quão pecadores somos. Quando estamos longe de Deus, tendamos a nos reconhecer como os bons. Quando a gente se distancia de Deus, quando a gente não está alinhado com Cristo, a gente tende a se reconhecer como bom. Quando não reconhecemos o quão pecadores somos, quando não reconhecemos a dívida impagável que tínhamos com Cristo, a gente não consegue nos reconhecer como maus. A gente acaba se reconhecendo como bons. E quando você se reconhece como bom, você abraça o vitimismo. Você abraça o vitimismo e você se vê abraçando o vitimismo, onde que você começa a massagear aquela ferida e aí você começa a viver aquela ferida. Porque vitimismo é diferente de vítima. Você pode ter sido vítima de algo e de uma circunstância, porém o vitimismo é viver aquela circunstância todos os dias. Isso que é vitimismo. Vitimismo está totalmente diferente de ser vítima. Você pode ter sido vítima de uma situação, porém o seu vitimismo faz você reviver aquela situação dia após dia. O vitimismo te leva a viver aquela situação dia após dia. E quando você se coloca no lugar de vitimismo, você também abraça o quão injustiçado você é. E aí você não consegue ver o quanto justificado você foi naquela cruz. Porque quando você se coloca no lugar de injustiçado, você não consegue ver o quanto justificado você foi naquela cruz. Você não consegue ver o amor que Deus teve por você. Você começa a abraçar o vitimismo, você começa a abraçar o quão injustiçado você foi e se lamentar. E aí você começa a reviver aquela dor diariamente e a ferida só cresce, 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 cresce. E aí quando você vê, a ferida já tá uma cratera e você tá ali lambendo as suas feridas. E aí você não consegue sair mais daquilo. E aí você tá cada vez mais longe daquilo que Deus quer pra você. Afinal, se somos bons, então deveríamos ser tratados como tal. Se a gente abraça o vitimismo e não reconhecemos o quão pecadores somos, quando não reconhecemos o quão perdoados fomos e não reconhecemos o quanto maus somos, porque a palavra de Deus fala que somos maus. Então, se você se reconhece como uma pessoa boa, aí já mostra que você não está pautado na palavra. E aí parte do princípio que eu falei no começo da live. Então, dificilmente você vai conseguir chegar a avançar daqui. Então, se você já se reconhece como bom, você vai querer ser tratado como bom. E aí, tudo e qualquer coisa que fizerem pra você vai ser algo de injustiça. Porque eu sou bom. Como podem fazer isso comigo? Eu sou tão boa. Porque quando você se reconhece como boa, tudo em sua volta parece ser injustiça contra você. Então você fica abraçada no vitimismo, você fica abraçada, massageando aquela dor, vivendo aquela dor, sofrendo, remoendo. Nossa, e cada vez mais você é a sofredora. Porque eu volto e repito a dizer, vítima é diferente de vitimismo. Vítima é alguém que passou por uma situação difícil naquele momento. Vitimismo é quando você vive aquela situação todos os dias. Você revive, você fica remoendo, vivendo aquela situação diariamente. Você começa a ter sobre você a autocompaixão. Isso é algo que Deus abomina, é a autocompaixão. É pra gente ter compaixão com o próximo. Não tá dizendo na Bíblia que é pra gente ter compaixão com a gente. A gente não precisa ter compaixão com a gente, pois Cristo já foi compassivo por mim e por você. Então pare desse negócio de ter autocompaixão. Saia do vitimismo. Se você quer ter um coração que perdoa, se você quer ter um coração perdoador, se você quer ter uma vida saudável, emocionalmente, física e mental, saia do vitimismo, saia do injustiçadinho. Para de ter autocompaixão. Porque não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. A palavra do Senhor não nos ensina a ter autocompaixão. Nos ensina a se compadecer com o próximo. Pois Cristo já se compadeceu por você. Você não precisa se compadecer por você mesma. Cristo já se compadeceu por você. Então você não precisa se compadecer por você mesma.
Alguém já teve compaixão por você naquela cruz e esse alguém foi Jesus. Então pare de ter compaixão por você, porque você não precisa disso. Você precisa ter compaixão com o outro. Você precisa é olhar para o outro. Você precisa é perdoar o outro. Porque se você recebeu o perdão de Cristo, você consegue perdoar. Porque você vai entender que pelo que você foi perdoado, você não poderia ser perdoado se não fosse mediante a graça de Deus. Se não fosse mediante a graça de Deus, porque a sua dívida com ele era impagável, a sua dívida era tão impagável que ele teve que dar um filho por você e por mim. Então, quando entendemos esse princípio, a gente começa a abrir os nossos olhos a entender por que devemos perdoar. E quando a gente entende por que devemos perdoar, a gente passa a conseguir perdoar. A gente passa a exercer o ato de perdoar. Porque perdoar não é sentir. Perdoar é uma escolha. Quando você... Um dos motivos também pelo qual é tão difícil perdoar é porque não reconhecemos que somos maus. Então, se não reconhecemos que somos maus, a gente vai achar que a gente nunca precisa de perdão. Então, quando você reconhece que você é a boazinha do pedaço, a boa do pedaço, a única, maravilhosamente boa, santa, digna de toda honra e toda glória, você não vai conseguir perdoar ninguém, meu querido. Você não vai conseguir perdoar ninguém. Você não vai conseguir perdoar ninguém porque você acredita que ninguém nunca vai precisar te perdoar. Nem o próprio Deus precisaria te perdoar, porque você é tão santa. Você é tão santa que nem Deus precisaria te perdoar. Nasci santa, plena. Nunca magoei ninguém. Então, quando a gente não entende o princípio da palavra, quando a gente não olha para a palavra de Deus e não reconhece quem a gente precisa se autoavaliar, se autoconhecer. Quando a gente se autoconhece como pecador, quando a gente se autoconhece como realmente somos, o quão pecadores somos, o quão miseráveis somos, quando a gente se auto-reconhece na palavra de Deus, o quão dependente de Deus somos e do perdão dele, a gente entende que a nossa dívida era impagável e que ela foi perdoada em Cristo Jesus. Então, a gente consegue perdoar o próximo. Porque a gente entende que a gente é tão mal que com certeza a gente já magoou, já feriu, já fez uma maldade para alguém que possa ter ferido profundamente o coração daquela pessoa. A gente já pode ter colocado alguém como vítima. A gente pode ter feito alguém de vítima. Porque vítima, né, vou voltar a repetir para que não fique nada confuso, vítima é quem passa pela situação, vitimismo é quem fica remoendo a situação. Você pode ter colocado alguém numa situação de vítima, você pode ter injustiçado alguém porque você não é bom. E você só vai conseguir perdoar, só vai ser fácil para você perdoar quando você reconhecer que você não é bom. Tipo, eu não sou bom, eu já devo ter ferido alguém, então essa pessoa que me feriu eu vou perdoar, porque alguém já deve ter me perdoado em algum momento. E isso quando alguém não vem e fala pra você, quando você não tem que ir lá pedir perdão pra pessoa. Porque muitas vezes a gente machuca as pessoas e a gente nem percebe. E a pessoa libera perdão pra gente, a gente nem fica sabendo. Porque Cristo não fica esfregando na tua cara todos os dias, ó, te perdoei disso. Você reconhece. Quando a gente reconhece, a gente vai e pede perdão. Mas muitas vezes alguém perdoa a gente e a gente nem fica sabendo. Porque às vezes a gente fere as pessoas sem perceber. E geralmente, quando a gente é ferido, a gente quer abraçar o vitimismo. E quando abraça o vitimismo, você fica numa situação de achando que você é boazinha. Que você nunca feriu ninguém. Oh, coitada, nunca feriu ninguém, a coitadinha, santa ela. E aí a gente não consegue perdoar. Então, esse é um dos segundos pontos. Um dos, eu acredito que seja o terceiro, eu nem sei mais em qual fase eu tô. Ai, gente, caiu meu negócio aqui, peraí. Deixa eu pôr aqui. Um dos outros problemas pelo qual a gente não consegue perdoar é porque a gente não consegue ser grato. A gente não exerce a gratidão dentro do nosso coração.
Quando a gente não tem gratidão, a gente também não consegue perdoar. Eu li para vocês a passagem, né? Para quem não acompanhou, não estava no início, eu li para vocês Mateus 18, do 22 ao 35. Aquele homem que estava diante do rei, ele foi perdoado de uma dívida impagável, como eu já falei. E ele sai de lá e quando o servo chega para ele não perdoa. Por quê? Parecia tão óbvio. Nossa, ele saía assim, encontrar alguém que devia ele foi perdoado de uma dívida que é equivalente a 3 bilhões e não sei lá vai bolinha, e o cara devia para ele só 100 dias de trabalho, e ele poderia falar assim, cara, eu tô tão grato hoje eu tô tão grato que eu vou te perdoar, vamos zerar tudo isso aqui, vamos começar do zero, você começa de agora, e a gente vai trabalhando, e eu te perdoo e tá pago. Então a gente não consegue ter gratidão. Aquele homem não teve gratidão nenhuma. Porque chega um ponto que você, né, a gente falou já que muitas pessoas que não conseguem perdoar não sabem o real significado da cruz. Não sabem o que realmente foi feito naquela cruz por você. Porém, alguns sabem. Alguns sabem exatamente a obra da cruz. Alguns entendem a obra da cruz. Porém, não exerce gratidão diante da obra da cruz. Não exerce gratidão diante de Deus. Não exerce gratidão de tudo que Deus fez, de tudo que Deus faz. Diariamente por você naquela cruz e todos os dias. Porque se você tá aqui olhando essa live, se você tá olhando esse vídeo depois, se você tá me assistindo agora, é porque você tá respirando. Já é motivo de gratidão. Se você tá assistindo é porque você tem uma internet, já é motivo de gratidão. Porque internet é luxo, respiração é necessário e ele te deu o luxo e o necessário. Tá vendo como você pode exercer a gratidão? Agora, quando você não exerce a gratidão, você não consegue perdoar. Então, um dos motivos pelo qual não conseguimos perdoar é pelo fato de não sermos gratos. Então, se você não é grato, você não perdoa. Me desculpa, eu não consigo perdoar fulano, então você não é grata. Já chega diante de Deus e fala, Senhor, me perdoe porque eu sou uma ingrata. Reconheça o seu pecado. Reconheça o seu pecado, a sua ingratidão. Porque se você não consegue perdoar, é porque você não exerce a gratidão. Você não é grato diante de Deus. Você não é grato diante de Cristo. O perdão também vem da gratidão. Se você não tem gratidão, você não consegue perdoar. Se avalie aí hoje. Se avalie durante essa semana que a gente está fazendo a live. Assim que eu encerrar a live, sabe? Fica relembrando isso e avalia você mesmo. Se avalie. Olhe no espelho e fala, Senhor, será que eu não estou conseguindo ser grata e por isso que eu não perdoo essa pessoa? Senhor, será que eu não consigo ser grata e é por isso que eu não perdoo essa situação, esse mal que me fizeram? Porque isso me machucou tão profundamente, Senhor. Será que eu não sou grata? Será que eu não sou grata pela vida dos meus filhos, do meu marido? Será que eu não sou grata por tudo que o Senhor tem me dado, pelo ar que eu respiro? Se autoavalie. Quando você entender quem você é diante de Deus, quando você entender a palavra de Deus, quando você buscar, quando você criar intimidade com Deus, porque a palavra de Deus, ela nos confronta e ela vai te confrontar. Ela vai te confrontar e te mostrar onde você está errando. Senhor, eu quero me autoavaliar. Então, Senhor, fala ao meu coração em que ponto eu estou errando que eu não estou conseguindo perdoar. Será que você não está conseguindo ser grata diante de Deus e é por isso que você não consegue perdoar? Porque aquele homem, ele não conseguiu exercer a gratidão e é por isso que ele não conseguiu perdoar. Se você não consegue exercer a gratidão dentro do seu coração, você não consegue perdoar. Outro ponto pelo qual não conseguimos perdoar é porque achamos que poderemos exercer algum poder sobre aquela situação ou sobre aquela pessoa ou sobre aquilo que tenha acontecido conosco. Como assim? Às vezes, a gente acha que não perdoando... Às vezes, a gente acha que não perdoando, a gente tá alcançando algum mal para aquela pessoa, a gente tá tendo poder daquela situação, a gente acredita que a gente tem poder de julgar aquela situação. Então, quando a gente não perdoa, a gente fica tentando achar motivos pelo qual
não é imperdoável aquilo. A gente fica tentando olhar para a situação e encontrar problemas em volta, em qual se encaixa em nós, e a gente fala, não, realmente não tem perdão. Quando a gente começa a olhar para a situação com esses olhos e a gente não consegue soltar a justiça na mão de Deus, quando a gente não consegue entregar na mão de Deus, a gente se coloca como juiz. Todo aquele que não perdoa se acha no direito de julgar a causa, tendo a ocupar o lugar de juiz que pertence apenas a Deus. Eu escrevi isso aqui porque eu queria muito repetir isso aqui, porque quando eu estava buscando na palavra e veio isso aqui, eu falei, nossa, que forte. É forte, gente, mas é verdade. Todo aquele que não consegue perdoar se acha no direito de julgar a causa, tendo a ocupar o lugar de juiz que pertence apenas a Deus. Quando você não consegue perdoar, você quer se colocar na posição que não é sua. Você quer se colocar na posição de juiz. Porque se a palavra do Senhor diz que devemos perdoar e você olha e fala, não precisa perdoar isso, ou isso não é digno de perdão, ou isso não merece perdão, você então está colocando num lugar de juiz. Porque quem vai julgar as causas é Deus. Deus fala que Ele é o juiz. Entregue tudo nas mãos dele, que é o juiz. O juízo não pertence a você. Justificar, exercer juízo sobre alguém ou sobre qualquer situação, querer estar no papel de juiz, não cabe a você, cabe a Deus. Então, quando você se coloca na situação em que você quer julgar a causa, você se coloca no lugar de Deus. Vocês entendem quanto isso é errado? Se você é baseada na palavra, isso está totalmente fora da palavra. Pois a justiça pertence a Deus. Então, se você não quer perdoar, você está se colocando no lugar de juiz. Você está querendo ser o juiz daquela causa. Você está querendo dizer que você sabe julgar melhor que Deus. Não, meu Deus, isso aqui não merece perdão. Mas se Deus falou que tem que perdoar, na palavra dele já está dizendo que tem que perdoar, você não precisa nem orar para perguntar para Deus se aquilo precisa ser perdoado, porque ele já deixou. A palavra já está dizendo. E se você não quer perdoar, é porque você se acha mais justo que Deus. Você se acha mais justo que Deus a ponto de achar que aquela situação, aquela circunstância, aquela pessoa não merece perdão. Sendo que o perdão não é nem sobre o que fizeram pra gente. O perdão não é sobre o que fizeram para você, o perdão não é sobre o que fizeram para mim, o perdão não é sobre a situação, o perdão não é sobre a pessoa, o perdão é sobre o seu coração com Deus. O perdão é sobre o seu coração com Deus. O perdão é o quanto você está alinhado com Deus. É o quanto você tem sido obediente a Deus. É o quanto você tem entendido o lugar de Deus. Porque a justiça cabe a Ele. Ele é o rei. Ele está no trono. Ele tem o direito de julgar todas e qualquer causas. É Deus. É Deus que está assentado ao trono. É Deus que é o juiz de todas as causas, não é você. Então saia deste lugar de querer ser juiz. E se coloca no lugar de entender que você só tem que fazer a sua parte de perdoar. E deixar Deus fazer o papel que é dele. O perdão não é sobre a pessoa, sobre a situação. O perdão é sobre o seu coração em Deus. E eu volto a repetir a frase que eu falei no começo da live. Perdoar é libertar o prisioneiro, para depois você descobrir que o prisioneiro é você. Perdoar é libertar o prisioneiro, para depois descobrir que o prisioneiro é você. Você tem sido prisioneiro da falta de ingratidão, de querer ser juiz no lugar de Deus, de não se reconhecer como pecador, de se colocar no lugar da boazinha,
da que merece os aplausos, se abraçando o vitimismo. Então saia desse trono, porque o trono não pertence a você. O trono pertence ao Rei dos Reis, o Leão de Judá, que é Jesus. O trono é dele, a justiça é dele, não é seu. Saia desse trono. Levanta a bunda daí e dá o lugar para quem tem que sentar aí. Quem tem que sentar aí é Jesus. Levanta a bunda desse trono aí. Saia daí, dá o lugar para o Rei dos Reis, o Leão de Judá. O trono é dele, a verdade é dele, a justiça é dele, não é sua. Então, se você não consegue perdoar porque você se acha mais justo que Deus, eu não tenho nem o que dizer para você. Não, mas não é bem assim, você tá pegando pesado. Não. Porque se Deus fala que tem que perdoar e você fala que não vai perdoar, então você tá dizendo que Deus não tá sendo justo com você. Sendo que quando ele fala que tem que perdoar, é pra perdoar, não é pra questionar. Senhor, mas olha o que fizeram comigo. E aí você abraça o vitimismo. Eu sou uma coitadinha, olha o que fizeram comigo, eu sou tão boazinha. Saia desse trono que não te pertence. O trono pertence ao Rei dos Reis, o Leão de Judá, aquele que está acima de tudo e de todos e de todas as coisas. O juízo pertence a ele. Ele é quem vai exercer a justiça. Ele que é o juiz, não você. Ele que é o rei, não você. Ai, ai. Para finalizar, eu vou terminar com uma frase que eu escrevi aqui, que é: perdoar é uma escolha nossa, mas o processo vem de Deus. Perdoar é uma escolha, mas o processo vem de Deus. Então, a gente pode decidir perdoar, mas o processo vem do Senhor. É Ele que arranca de nós toda mágoa, todo ressentimento, todo orgulho, todo ódio. É Ele que limpa os nossos corações, é Ele quem nos deixa leve, é Ele quem nos limpa de toda ferida, de toda amargura, é Ele quem nos cura. Então, o perdão é uma escolha, mas o processo é do Senhor. Deixa Ele fazer esse processo em você, no seu coração. Se renda ao senhorio de Cristo. Saia do trono e deixe o trono para que Ele sente no lugar que pertence a Ele. Para que Ele possa fazer em você. Para que Ele possa fazer em você a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E se você deseja perdoar, se renda a Jesus, porque é Ele quem nos capacita. É Ele quem nos capacita a perdoar, é Ele quem nos liberta, é Ele quem nos julga, é Ele quem julga nossas causas. Então, se você quer perdoar, mas não consegue, sai do trono e deixa Ele se assentar. Saia do trono e deixa Ele se assentar e fazer a boa obra em você. Porque a gente pode querer perdoar, mas quem capacita é Deus. Mas a gente tem que querer. A gente tem que dar o primeiro passo. A gente tem que se render às vontades de Deus. A gente tem que buscar intimidade com Deus. Quem nos capacita a ter um coração que perdoa é Jesus. Então se renda diante dele, se renda à tua palavra, crie intimidade com Deus, busque em Deus, busque ouvir a voz do Espírito Santo. E aí sim você vai conseguir exercer o perdão, exercer perdoar, passar a perdoar. Então, essa é a nossa primeira live. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Quem não conseguiu assistir até do comecinho e quem não conseguiu assistir até o final, assiste depois, vai ficar salva. Eu quero pedir para vocês que vocês reflitam nessa palavra, reflitam em tudo que foi dito aqui, até a nossa próxima live. Eu quero que vocês orem e peçam para que Deus mostre o que Ele quis falar com vocês,
o que veio do Senhor. O que for de mim, vocês ignoram. O que vocês achou que foi abobrinha, que não falou nada com nada, vocês descartam. Porque eu sou humana, eu também erro, eu também estou em busca de aprendizado, conhecimento e de querer mais de Deus a cada dia. E eu venho compartilhar aqui com vocês um pouco do que eu tenho vivido com Deus e um pouco do que Ele tem feito na minha vida. Então eu peço que o que for de mim, o que vocês acharem que não veio do Senhor, vocês descartem. Mas aquilo que for de bom, vocês retraem, vocês peguem para vocês, vocês colham para que vocês possam frutificar em Cristo Jesus. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. E toda a honra e toda a glória seja dada a Ele sempre. Então, o que não for de mim, vocês descartam, mas o que for do Pai, vocês colhem para vocês. Eu quero deixar para vocês essa palavra, eu quero deixar para vocês tudo aqui que foi dito. A gente leu Mateus 18, do 22 ao 35. E eu citei algumas passagens também de Mateus 11, 28. Então, se vocês quiserem ler durante esse tempo, vocês leiam, reflitam. Na próxima live, a gente vai abordar um novo tema e que o Senhor tenha falado ao coração de vocês. Eu vou orar para encerrar. E é isso, gente. É o que temos para hoje. Espero que tenham gostado de ficar comigo até aqui. Quem ficou comigo até aqui, muito obrigada. Muito obrigada por ter me ouvido, por ter participado, por estar aqui comigo. E quem for assistir depois, assiste inteiro. Deixa o Senhor tocar o seu coração. Quem tá no YouTube, se inscreve. Quem tá no Instagram, me segue. E venham me acompanhar nessa série, que vão ser de 5 semanas falando sobre perdão. Deus tem muito pra mim, Deus tem muito pra você. Então eu vou orar pra encerrar, né? Porque eu fico falando que eu vou encerrar e nunca encerro. Eu sendo eu mesma. Então, vamos orar para agradecer ao Senhor esse momento especial que passamos com Ele, não é mesmo? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos por esse momento, que o Senhor possa tocar aos nossos corações, falar aos nossos corações e às nossas mentes. Senhor, que todos aqueles que me assistem, Pai, possam recolher tudo aquilo que foi falado, que veio do Senhor, o que for de mim, Pai, que possa ser descartado, mas o que for de Ti, Pai, que possa ser colocado, penetrado no coração e na mente de cada um e que possa surgir frutos, Pai. Que hoje possa ter caído as escamas dos nossos olhos e que os nossos olhos estejam fixados em Ti todos os dias, Pai. Nós te amamos, nós queremos mais de Ti e se estamos aqui, Pai, era para Te buscar cada vez mais, para querer mais de Ti. Coloco todos que estão assistindo, Pai, em Tuas mãos, que o Senhor possa, Pai, abraçar e tocar cada um, que cada um possa ser amado, acalentado por Ti todos os dias, Pai, que o Teu Espírito Santo permaneça hoje e sempre, Pai, dentro de nós, amém. E é isso, gente, quem não assistiu vai ficar gravado, assiste aí, depois me contem o que vocês acharam, vamos compartilhando, vamos conversando sobre o que foi falado, e é isso, gente, eu tô muito grata por Deus ter nos trazido até aqui. Essa é a nossa quinta live, eu acho, e serão semanas aí abençoadas. E eu vi que hoje veio gente nova pra cá, gente que não tinha vindo ainda, eu tô muito feliz. Então, obrigada por tudo. A Jéssica, não tinha visto você aqui ainda, Jéssica. Obrigada, viu? Por ter me ouvido até aqui, coração pra todos vocês. Cada vez tá chegando gente mais nova, gente que já tava antes, gente que tá se inscrevendo agora. Então, que vocês possam colher tudo aquilo que vem do Senhor e possam dar bons frutos, né? Então é isso. Tchau. A gente vai conversando lá pelos stories, tá? Um beijão.